Ele não viu o fim chegando. Na semana passada, ele tinha planos. Tinha uma rotina, uma relação, um lugar para onde voltar. Hoje, ele tem o silêncio. E o vazio de quem acorda sem saber porquê. Foi demitido sem aviso. A ligação que terminou tudo durou menos de 2 minutos. E aquele amigo que prometeu estar sempre por perto desapareceu como se nunca tivesse existido. Ele tentou reagir, tentou racionalizar, tentou culpar o mundo. Mas em algum ponto, nem isso adiantava mais. Sentado no chão, com os olhos secos de tanto chorar por dentro, ele descobriu um lugar que poucos visitam: o fundo. Não aquele fundo dramático dos filmes, mas o fundo silencioso da alma. Aquele lugar onde não há barulho, nem distração. Só a verdade. Foi ali que ele entendeu que tudo o que a vida tirou não era ele. Era o que ele achava que precisava ser. E que, talvez, tudo aquilo que deu errado estava apenas revelando o que nunca esteve certo. Essa não é uma história sobre vitória, nem sobre final feliz. É sobre o meio, sobre o processo, sobre o momento exato em que você perde tudo e é forçado a descobrir se ainda tem a si mesmo. E é nesse ponto que o estoicismo começa. Quando a vida te cala, é porque chegou a hora de escutar o que você vinha evitando. Ele não queria silêncio. Ele queria respostas. Uma explicação, uma razão, um culpado. Mas o universo, sábio e implacável, não responde como a gente espera. Ele simplesmente tira o som. E quando tudo ao redor se cala, você começa a ouvir uma voz diferente. Mais baixa, mais antiga, mais incômoda. A sua. A dor da queda não vem só do que se perdeu. Vem do barulho interno que ela provoca. A mente corre em círculos. Por que comigo? O que eu fiz de errado? Como ninguém percebeu? Mas esse barulho também cansa. E chega uma hora que até ele desaparece. A vida te coloca no escuro. Te tira o aplauso, os olhos, as distrações. E pergunta com brutal honestidade: quem você é quando ninguém está olhando? Marco Aurélio, imperador, guerreiro, pensador, sabia disso. Ele escreveu em suas meditações, em meio a guerras e doenças: volte-se para dentro. É no interior do homem que habita a fonte do bem. Quando tudo dá errado, o mundo te expulsa para dentro. Te força a mergulhar no lugar que você evitava. E é ali, onde não há mais nada, que você encontra tudo. Ele começou a caminhar, sem destino, sem propósito imediato. Mas cada passo era um fio, cada silêncio, um espelho, cada dia sem respostas. Era, na verdade, uma resposta escondida. E foi nesse processo que ele descobriu. Não era o fim. Era o recomeço, sem as ilusões. Porque o verdadeiro despertar acontece quando não há mais distração. Não havia mais mensagens chegando, nenhuma reunião marcada, nenhum convite. Era como se o mundo tivesse esquecido que ele existia. E no começo, isso doía. Mas, com o tempo, essa ausência começou a fazer sentido. Porque no silêncio da ausência, ele finalmente começou a se enxergar. Ele passou a notar coisas que antes ignorava. O modo como acordava ansioso. A necessidade de ser visto, de ser aceito, de agradar. Percebeu que grande parte do que fazia não era por si. Era por medo, por insegurança, por apego. A vida, com sua brutal delicadeza, o esvaziou. E esse esvaziamento era a chance de reconstrução. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que aprenda a se dominar. E ali, naquela rotina sem distrações, ele começou a entender o que era isso. Não se tratava de ser frio.
nem de se isolar do mundo, mas de não depender dele para existir. Passou a levantar cedo, mesmo sem ter compromissos. A ler, mesmo sem ninguém para comentar depois. A meditar, mesmo sem entender exatamente o que buscava. Porque, no fundo, ele sabia. A alma só se fortalece no invisível. E pouco a pouco, dia após dia, ele começou a sentir algo diferente. Não alegria, não euforia, mas paz. Aquela paz que não grita, que não depende, que apenas é. E foi aí que ele percebeu. Talvez a vida tenha tirado tudo, para que ele enfim pudesse se encontrar. A reconstrução estoica começa no silêncio e se ergue no invisível. Não há plateia para a verdadeira transformação. Não há aplausos para quem decide mudar no escuro. Só você, e a decisão silenciosa de não desistir. Ele não sentia mais motivação, mas continuava. Não esperava retorno imediato, nem precisava mais de testemunhas. Se levantava, respirava fundo e seguia, como quem carrega algo sagrado dentro do peito. Limpar a casa se tornou um ritual. Organizar o espaço, uma forma de organizar a mente. Preparar o próprio alimento. Era como dizer a si mesmo: você importa. Sêneca dizia: a felicidade está em viver de acordo com a razão. E pela primeira vez, ele começou a viver com clareza, sem excessos, sem urgências, sem ruído. A disciplina virou sua âncora, não como prisão, mas como liberdade. Porque quando tudo ao redor é incerto, ter algo sólido dentro de si é um ato de sobrevivência. Os dias seguiam simples, mas dentro dele, uma força silenciosa crescia. Ele não era mais o mesmo homem que caiu, nem queria ser. Estava sendo lapidado, não pelo sucesso, mas pelo silêncio. E isso, ele começou a entender. É o que os estoicos sempre tentaram ensinar. A vitória não está em vencer o mundo, está em vencer a si mesmo. Porque há quedas que não destroem, apenas revelam quem você realmente é. Você pode perder o emprego, pode perder pessoas, pode perder tudo o que julgava essencial. Mas se não perder a si mesmo, você ainda pode reconstruir tudo. Com o tempo, ele parou de tentar recuperar o que havia perdido. Porque entendeu que, talvez aquilo nunca tivesse sido dele de verdade. O que é seu, de fato, não pode ser tirado por um chefe, um amor ou um revés. Seu caráter, sua coragem, sua capacidade de escolher o bem mesmo em meio à dor. Essas são fortalezas que ninguém pode invadir. Crisipo de Solos dizia que tudo o que acontece no cosmos é expressão da razão universal. E isso muda tudo. Porque, sob essa ótica, nada é aleatório. Aquilo que parecia injustiça era lapidação. Aquilo que parecia abandono era libertação. Aquilo que parecia o fim era só o início de algo mais profundo. Ele entendeu isso, não com palavras, mas com o tempo, com o silêncio, com a solidão. E quando voltou a sorrir, não era mais por algo, era apesar de tudo. Essa é a alma inquebrável, não aquela que nunca cai, mas aquela que escolhe não se entregar, mesmo quando tudo em volta diz para desistir. Se hoje você está no chão, fique ali por um momento. Respire, observe, sinta. E então, levante-se. Não como quem volta ao que era, mas como quem agora carrega o que aprendeu. Você não é o que perdeu. Você é o que permanece. Você é o que suporta. Você é o que reconstrói. Você é o que silencia e ainda assim resiste. Você é a rocha sob a tempestade. Você é o fogo que não apaga. Você é o silêncio, antes da próxima vitória.
A vida te testou e você não quebrou. Isso é estoicismo. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like. Sua presença aqui é a força que mantém essa mensagem viva. Compartilhe nos comentários o que você sentiu. Seu pensamento pode ser o farol para alguém que também está no silêncio. E se quiser continuar nessa jornada de força e sabedoria, não deixe de assistir aos outros vídeos do canal. Temos muito mais para caminhar juntos, com a filosofia estoica guiando cada passo. Inscreva-se e ative as notificações para não perder o próximo encontro com a serenidade. Porque, no silêncio ou na tempestade, a gente segue firme.